Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre caráter. Como anda o seu caráter? Às vezes eu fico pensando sobre algumas falas. O caráter cristão. Aí eu fico me perguntando, será que existe um caráter cristão e um caráter não cristão? Será que existe um mau caráter que não é cristão e um mau caráter cristão? Será que existe uma pessoa de um bom caráter que não seja cristão e uma pessoa que tem um bom caráter sendo cristão? Lógico que tem. Tem. Na vida do cristão, o que acontece é que se ele foi um mau caráter, se ele era um mau caráter, em Cristo ele é uma nova criatura. Uma pessoa ela não se torna cristã porque ela frequenta uma igreja. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. Mas se de fato ela terá a sua vida transformada por Cristo, aí já é uma outra história. Nós vamos partir para uma particularidade. Precisa haver então o desejo dessa pessoa, precisa haver um desejo nessa pessoa, porque ela reconheceu que ela necessita de uma transformação. Mas nem sempre funciona assim. Por quê? Porque nem sempre aquilo que eu falo e que não é bom, que eu faço e não é bom, para mim isso não é ruim. Para algumas pessoas funciona mais ou menos assim. Às vezes nós chamamos a pessoa e conversamos com elas e falamos, olha, essa sua atitude não foi legal, não tem sido legal, ela está prejudicando você, ela está prejudicando algumas pessoas, ela está prejudicando o desenvolvimento de um ministério, essa sua atitude está prejudicando o desenvolvimento do trabalho na obra do Senhor, essa sua atitude está prejudicando algumas pessoas dentro da igreja. Mas elas se revoltam quando ouvem isso, e aí estão me julgando, não existe ninguém perfeito, somos todos pecadores, e aí começa a ladainha, né, como nós chamamos. Alguns resistem à transformação, à mudança de vida. Eles não querem, eles querem participar de uma igreja, eles querem cantar, eles querem pregar, eles querem dar aula no Ministério Infantil, eles querem dar aula para os juniores na igreja, eles querem ter um cargo, uma posição de liderança em uma rede, eles querem estar à frente de um evento, desenvolvendo alguma coisa, mas eles não querem sofrer uma mudança. Até porque também, quando nós pensamos sobre ser mau caráter, o que vem na nossa mente, né? O que nós pensamos de uma pessoa que é mau caráter? Sobre mau caratismo. Alguns, ou a grande maioria, eles pensam o seguinte, um mau caráter é aquela pessoa que, pega as coisas da pessoa, que rouba, né? Nossa, que trapaceou, que puxou o tapete de alguém na empresa, esse cara é um mau caráter. Vamos entender um pouco melhor sobre esse tema que é importante, que se faz necessário que se fale dentro de uma igreja e principalmente para aqueles que são novos convertidos. Um novo convertido, ele é chamado de neófito. Ele não tem ainda conhecimento das causas, daquilo que a palavra nos ensina, então esse não pode ser levado a ter nenhuma posição ministerial até que comece um processo de libertação na vida dele. Lógico que nós não estaremos libertos, não seremos libertos por completo enquanto vivemos nessa vida. O Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos tratando, nos corrigindo, nos purificando, mas o segredo está naquilo que eu estou me permitindo.
Então, muitas coisas elas deveriam ser evitadas. Muitas coisas deveriam não acontecer dentro das igrejas, no nosso meio, se houvesse um trabalho intensificado na vida de todos os cristãos, seja ele novo convertido, que já andou um certo tempo na caminhada cristã, ou aqueles que já dominam literalmente o tempo, né, de comunhão com Deus e relacionamento com Deus, porque o ser humano precisa ser tratado, precisa ser ajustado o tempo todo. E o texto bíblico que eu quero ler está em Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz o seguinte: o que furtava, não furte mais. O que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, dois apontamentos aqui. Primeiro, Paulo fala assim: o que roubava, o que furtava, não furte mais, não roube mais. Ok? Aí ele faz um apontamento, dá um exemplo, um único exemplo em algo que diz ali que a pessoa é mau caráter. Mas percebe que em seguida Paulo já fala também de uma ação, de uma atitude, de uma palavra. Aqueles que falam palavras torpe, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós precisamos entender sobre essa questão do mau caratismo, ou de ser mau caráter, ou de ter um bom caráter, não é? Porque nós precisamos entender de fato, para que então sejamos corrigidos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. O que posso fazer para mudar o meu caráter? Vamos lá? O processo de aperfeiçoamento e preparação pelo qual o cristão passa durante sua vida para ser um cidadão do reino de Deus chama-se santificação. Você precisa santificar a sua vida. Você precisa colocar a sua vida em comunhão com Deus. Você precisa da Bíblia. Você precisa buscar ao Senhor para que haja essa mudança. Você deve entregar esse problema que existe ainda no seu caráter diante de Deus. Você deve apresentá-lo constantemente em oração até que você seja livre, até que você seja liberto. Não é? O processo de aperfeiçoamento e preparação pelo qual o cristão passa durante sua vida para ser um cidadão do reino de Deus chama-se santificação. Santificação seria o ato de o Espírito a cada dia moldar o caráter humano à semelhança do caráter de Cristo, ao caráter de Jesus Cristo. Uma mudança por completo na nossa maneira de viver só, não, na nossa maneira de pensar. A mudança, porque está aqui, ó. O que é gerado aqui desce para o coração, e aquilo que desce para o coração sai pela boca, sai através das nossas ações. Em nossa caminhada rumo à santificação, vivenciamos altos e baixos. Isso ocorre porque estamos crescendo. Quando passamos por fracassos, isto não quer dizer que estamos perdidos. É sinal de que estamos na luta pelo desenvolvimento e que há algo em nós que pode e deve ser mudado. Pode e deve ser mudado. Percebeu que alguma coisa ainda não foi resolvida? Percebeu que alguma coisa precisa ser resolvida? Percebeu que precisa de uma mudança, de uma transformação? Leve isso ao Senhor. Não é desistir da igreja, não é sair, anular a sua comunhão com Cristo
porque ainda algumas coisas não foram resolvidas. Permaneça firme, permaneça constante. O fato de cairmos hoje não deve nos levar a pensar que não poderemos nos levantar agora mesmo. Não é amanhã, é hoje, é agora. Caiu, se levante. Sabe quando uma criança, um bebê, ela começa a dar os seus primeiros passos, ela cai. Alguns se levantam já de imediato. Outros tendem a ficar prostrados, chorando. O que o pai ou a mãe faz? Logo coloca essa criança em pé, para que ela continue. Assim funciona comigo e com você. Quando caímos, não precisamos permanecer prostrados. Só que, a não ser que queiramos. Pois temos um Deus que é maior que nossas fraquezas. Não desanime por qualquer situação que ainda não foi resolvida na sua vida, por não ter vencido alguns pontos fracos na sua vida. A santificação é algo que ocorre durante a vida toda. Sempre estaremos nesse processo. Isso quer dizer que você poderá obter conquistas até a volta do Senhor Jesus. Não deve esperar conseguir superar todos os maus traços de caráter de uma vez. Nós estamos num processo de cura, de libertação, de restauração. E esse processo, ele nos chama para isso. Existe um processo de Deus. Existe um plano de Deus, através do seu Espírito, para nos libertar de um mau caratismo, para transformar o nosso caráter, para deixá-lo semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Mas será que isso é possível? Claro que é. Lógico que é. O texto que nós lemos diz assim: o que roubava, não roube mais. E que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Se vem na sua mente, não pode sair da sua boca. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Você sabe o que você deve falar e como falar. Muitas vezes somos tomados por uma ira ou por um sentimento de razão e falamos o que queremos e ainda justificamos porque nós somos sinceros. Não, isso não é sinceridade. Isso pode ser qualquer outra coisa. Se eu sempre falo o que penso, o que eu acho, o que eu quero falar e não me preocupo se vou machucar, se vou destruir, se vou machucar pessoas, se vou destruir um mandamento da obra de Deus, isso não é sinceridade. Isso é demônio. Os demônios estão trabalhando através do meu caráter. Se tem alguma coisa num caráter de ruim, os demônios adoram isso. Eles se alimentam, isso são pratos para eles. Às vezes é necessário mais tempo para vencer um mau hábito. O maravilhoso é que Deus conhece a sua e a minha estrutura emocional e genética, de modo a compreender nossas lutas e ser paciente para conosco. Deus está esperando por você. Deus está esperando você entregar aquilo que precisa, aquilo que você precisa entregar. A palavra de Deus não nos deixa em trevas quanto à maneira de eliminarmos nossos pontos fracos. Gostaria de repetir com você algumas sugestões para que isso possa ser uma realidade em sua vida. Número 1, reconheça que você precisa da ajuda de Deus. Você precisa reconhecer que você tem maus caminhos dentro de você. O salmista orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau. Eu oro da seguinte forma: tem caminho mau, pode retirá-lo. Que tal você reconhecer isso? No Salmo 121, versículo 1 e 2 diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele faz uma pergunta, o salmista faz uma pergunta e logo ele responde. Da mesma forma tem que ser você. Você sabe onde está o seu socorro, você sabe
em que lugar está aquilo que você precisa com relação à sua transformação. Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5, o seguinte, que sem Ele nada podemos fazer. Sem mim, nada podemos fazer. Então, o primeiro ponto é reconheça que você precisa de ajuda de Deus. O segundo, queira mudar. Deseje uma mudança. Muito mais do que uma mudança, deseje uma transformação, deseje uma libertação, uma restauração por completo. Salmos de número 51, versículo 10 diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que coisa tremenda. O salmista pede para que Deus crie um coração puro, é retirar um e colocar um outro. E ele diz assim, e algo inabalável, que eu não venha me abalar, não no sentido ao ponto de chegar a chorar, de perder a estrutura, não. Inabalável para que eu não penda mais, não venha pender mais para um lado que eu não deveria. Todo aquele que quer ser alguém melhor precisa querer sê-lo. Sugiro que faça uma lista dos seus defeitos e ore a Deus pela vitória sobre cada um deles. Então você tem aí o primeiro ponto que é importante, é reconhecer que você precisa de Deus. O segundo, querer mudar. E o terceiro, deseje muito a presença do Espírito Santo em sua vida. Salmos de número 51, versículo 11, diz o seguinte, não me repouses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Não afaste de mim o teu Espírito, não tire de mim o teu Espírito, porque eu preciso dele. Eu costumo dizer que quando o Espírito ele chega, ele faz barulho, mas muitas vezes quando ele se retira, quando ele sai em silêncio ao ponto da pessoa nem perceber. Quando nós olhamos para aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, houve barulho com a chegada do Espírito Santo. Mas quando ele foi retirado da vida de Sansão, por exemplo. Mas será que Sansão não sabia disso? Sansão brincou com aquilo que era mais importante, daquilo que Deus colocou na sua vida. Não era sobre o cabelo, mas sobre uma consagração, sobre aquilo que faria toda uma diferença na vida dele. O cabelo foi algo que Deus determinou sobre. E ao ser cortado, cortou também ali a comunhão, cortou também ali o relacionamento, cortou ali também aquilo que ele precisava, a unção do Espírito. Se despiu da glória de Deus. Sem a presença da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, na sua vida, na minha vida, é impossível ter uma vitória com relação ao nosso caráter. O Espírito Santo, ele é o consolador, mas ele também é o nosso ajudador. Sua divina missão, a missão do Espírito Santo, é acompanhar o cristão, o ser humano, durante sua vida de santificação, assistindo-lhe e dando a essa pessoa força para vencer. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha que papel extraordinário. Pegar nossas orações, dizer, Deus, Pai, é assim. Ele quer dizer isso, ela quer dizer isso. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Nesse exato momento você poderá orar o Espírito de Deus. Nesse exato momento aí.
ou depois dessa aula e pedir que ele atue em sua vida.